Cara, você tem que ficar muito curioso sobre como toda essa coisa que aparece sobre crime organizado acaba, de alguma forma, ligado ao PT. Então, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, o OFAC, aquele mesmo que sancionou o Alexandre de Moraes no ano passado, do Departamento de Tesouro, designou 2 cidadãos, o Victor Shimada e Estela Stefani de Oliveira, e 3 empresas brasileiras de sua posse, a Victory Trading, a PixWave Soluções de Pagamentos Limitada e a Wave Construções Inteligentes Limitada, além de uma empresa portuguesa ligada a esse Victor Shimada por seus vínculos, e eles foram sancionados por conta dos seus vínculos com o PCC. Né? E vamos ver quais são os efeitos práticos dessa designação. Assim como Alexandre de Moraes, todos os bens e interesses sobre bens das pessoas sancionadas ou bloqueadas acima de escritas que estejam nos Estados Unidos ou sob posse ou sob controle dos Estados Unidos estão bloqueados e devem ser reportados ao OFAC. Além disso, quaisquer entidades que sejam de propriedade direta, indireta, individualmente ou em conjunto, em 50% ou mais de uma das pessoas bloqueadas também serão bloqueadas. Que situação, rapaz. Todos os bens bloqueados no mundo inteiro e ameaça de sanções a qualquer um que tenha ligação com essas pessoas. Se você está se lembrando do caso do Alexandre de Moraes, era exatamente isso. Agora estamos vendo isso a criminosos ligados ao PCC, o Comando Vermelho. E esse é um grupo grande. Ainda tem muita coisa para a gente descobrir sobre essas pessoas. Nesse caso das sanções, por exemplo, se descobriu que o PCC lavou dinheiro em 8 cidades americanas. Na reportagem da Mariana Sanches, do UOL, ela reportou que se descobriu que o PCC lavou dinheiro em 8 cidades americanas, movimentando mais de 30 milhões de dólares só neste esquema deste Victor Shimada. Sobre esse Victor Shimada, esta reportagem da Mariana Sanches diz o seguinte: Shimada é descrito pelo Tesouro dos Estados Unidos como elo-chave entre membros do PCC na Flórida e traficantes internacionais, o que seria uma referência a Savioli e os outros 5 réus presos em Orlando em um esquema que envolvia operações com criptomoedas. Em território americano, segundo o Departamento de Justiça, dezenas de coletas em todo o mundo, dezenas de coletas em todo o país foram coordenadas por meio de mensagens de WhatsApp que envolviam facilitadores e correios. E vocês sabem, não demorou muito, jornalista em geral, exceto... Não, deixa pra lá. Jornalista, de um modo geral, era para ser um bicho curioso. E não demorou muito até a imprensa começar a achar algumas coisas a mais sobre esse Victor Shimada. Então eu quero que vocês acompanhem comigo o que nós já sabemos até agora sobre esse homem que é apontado pelos Estados Unidos como elo-chave entre o PCC na Flórida e o tráfico internacional. Bom, a gente sabe que ele já foi condenado por lavagem de dinheiro pela Justiça de São Paulo, envolvendo o furto de 35 milhões de reais da conta do Banco de Votorantim por meio de 2.799 transferências em 11 horas. Sabemos também que esse anjinho que o Lula está protegendo, a gente já vai falar sobre isso, sabemos também que ele é réu no caso de patrocínio do Corinthians por uma empresa de bet, no caso a Vai de Bet, onde o Ministério Público e a Polícia Civil apontam que recursos da comissão do patrocínio teriam passado por empresas intermediárias até chegar a UJ Football Talent, empresa citada em delação de Antônio Vinícius Gribatti, assassinado no aeroporto de Guarulhos, como essa empresa sendo ligada ao PCC. A Victory Trading, a empresa do Shimada, recebeu cerca de 13 milhões no esquema investigado e repassou 200 mil ao J Futebol. Quem diria, quem poderia imaginar que uma empresa de bet estaria associada ao crime organizado, não é mesmo? Quem poderia imaginar? Agora, você imagina quando descobrirem que essas empresas têm servido como ferramentas de lavagem de dinheiro do crime. Agora, para surpresa de ninguém, há uma ligação. Lá vou eu deixar mais gente puta. Para surpresa de ninguém, há também uma ligação do crime organizado com
O Corinthians, o time da minha esposa, Natália, fatalmente, eu vou ser absolutamente sincero, eu não fiquei chocado. Eu não sei se vocês respondem no chat. Eu não fiquei chocado de haver uma ligação do crime organizado, do PCC e Lava Jato com o Corinthians. Não me chocou. O que me chocou, pessoalmente, foi o fato de ainda não terem achado nenhuma ligação com o Flamengo. Se cavucar, rapaz, assim, eu diria que, porra, não vou ficar surpreso, não. Ah, meu Deus, eu tô todo dia um cancelamento. Agora vão ser as duas maiores torcidas do Brasil. Olha só, brincadeirinha, pessoal. Amo vocês. É que, pô, não pode, né? Não pode, não existe esse clima gostoso do futebol se não houver uma zoação com os corintianos e os flamenguistas. Porra, não tem como. Você vai ver isso na Globo? Não. Mas eu não tô na Globo. Então, pô, deixa eu zoar. Até porque eu me auto-zoo como vascaíno. E como vascaíno, eu, inclusive, me auto-zoo porque todo mundo vai me zoar mesmo. E eu também, o único prazer que eu tenho tido no futebol é o de zoar os outros. Então, né? Inclusive, estou me identificando muito com esse. Torcer pela seleção brasileira e torcer pelo Vasco é muito parecido, né? Porque se você pensar uma torcida, tanto a do Brasil quanto a do Vasco, a gente é muito animado, a gente está lá com o time, acredita no time e tal, mas a gente vive das glórias passadas, né? Ninguém que nasceu nas últimas gerações, acho que o último título do Vasco também deve ter sido aí, no início da década de 2000, o último título relevante do Vasco, da mesma forma que a seleção brasileira, né? A gente não vê o nosso time ser campeão. Então eu tô assim, como vascaíno, a gente vê o time jogando mal, né? A gente sabe que só tem pereba, e a gente torce assim mesmo. Mas, enfim, eu tava falando não queria entrar aqui no assunto de futebol, mas em época de Copa do Mundo a gente acaba entrando. Então eu queria aqui dizer para o pessoal da torcida do Corinthians que era brincadeira. Eu poderia até mandar um salve para minha audiência corintiana, mas eu tenho medo, né, de mandar salve para corintiano e ser mal interpretado, né? Brincadeirinha de novo. Ai, ai, ai. Como diria o Flávio Provocaro, tamo junto, meu irmão. Fica tranquilo, nada contra os corintianos. Mas brincadeiras à parte, vocês conseguem imaginar onde também uma das empresas desse Vitor Shimada foi citada. Deixa eu ler aqui o chat. Bota aí o chat na tela que eu quero ver se alguém acerta onde essa empresa do Shimada foi citada, se tem alguma ligação com algum partido. Olha, deixa eu dizer para vocês. Se o seu palpite foi a CPMI do INSS, você acertou. Aquela mesma CPMI que o PT e a esquerda fizeram um esforço brutal para que não acontecesse e que o careca do INSS e os demais integrantes não fossem chamados e que o STF enterrou sob os aplausos do governo Lula. A Victory Trading, uma das empresas sancionadas pelos Estados Unidos, recebeu 514 milhões de reais de recursos da Wave Intermediações entre setembro de 23 e setembro de 24, uma empresa suspeita de integrar a rede de lavagem de dinheiro usada pelo careca do INSS. Segundo o relatório final da CPMI, a Wave Intermediações entrega a rede chamada ARPAR, um conjunto de mais de 40 empresas relacionadas entre si, com indício de serem empresas de fachadas para ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro. Essa estrutura é a que teria movimentado mais de 39 bilhões de reais, e seria responsável pela lavagem do dinheiro desviado no esquema de fraudes contra o INSS. E, cara, você tem que ficar muito curioso sobre como é toda essa coisa que aparece sobre crime organizado acaba de alguma forma ligada ao PT. Não tem como você começar a se fazer essas perguntas. Porque isso aqui é só a ponta do iceberg, porque a CPMI não conseguiu quebrar o sigilo da Victory Trading
mas expôs o André Childers expôs na coluna dele com a Andresa Matais, no Metrópolis, o seguinte: a empresa aparece em relatórios de inteligência financeira RIF enviados à comissão e aos quais a coluna teve acesso. Um deles relaciona a Victor a uma empresa das principais empresas da rede Arpar, a ACX ITC Serviços de Tecnologia. Como mostrou a coluna, a quebra de sigilos da ACX revelou que a empresa faz pagamentos para a ministra do Superior Tribunal Militar, Verônica Sterma, e para o ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ, Nefi Cordeiro. Então, sem conseguir quebrar o sigilo, já aparecem pagamentos para ministro do STM e do STJ. E agora a gente está descobrindo a ligação dessa mesma empresa com a maior organização criminosa do Brasil, e o PCC. Cara, assim, eu preciso de um PowerPoint do Dallagnol. Os elos ainda estão sendo descobertos e eu não vou ficar nada surpreso se aos poucos forem cavucando e forem descobrindo mais elos profundos entre a elite de Brasília, a elite financeira, a Faria Lima e o crime organizado. Muito pelo contrário, não vou ter nenhuma surpresa. E se você tem uma empresa sancionada pelos Estados Unidos, ligada ao PCC, que recebeu 514 milhões de reais da rede de lavagem de dinheiro do careca do INSS, que por sua vez pagava uma mesada muito boa pro filho do Lula, o Lulinha, lembre-se disso. Esse é o esquema, este é o cara que pagava propina pro filho do Lula. A imprensa esqueceu desse assunto. Dark Horse, escândalo do INSS. Você, inclusive, de casa, deve estar se perguntando por onde anda o Lulinha. Cada vez mais a gente acha coisa sobre careca do INSS, mas não se ouve mais falar do Lulinha, rapaz. Já perceberam? Não se ouve mais. Se esse é o seu questionamento, talvez seja bom você saber que a investigação contra o Lulinha está andando a passos de tartaruga pela curiosa falta de agentes. Ah, que chato. Tá faltando agente para investigar o Lulinha. Você sabe por quê? É difícil, cara. Todos os agentes estavam ocupados fazendo arapuca nos Estados Unidos, tentando prender perseguido político, estão ocupados prendendo velhinha, fazendo inquérito fajuto contra o Eduardo Bolsonaro, seguindo os pedidos de investigação do Érico Hilton ou da Soraya Trambique. Aí, rapaz, acaba faltando gente para perseguir criminoso. Falta pessoal, rapaz, para ver os documentos que aliam PCC, careca do INSS, Lulinha, lavagem de dinheiro, mesadinha. E se alguém de fora resolve fazer o trabalho deles, o trabalho que eles não estão indo atrás de bandido fazendo, aí, se vem alguém de fora, eles falam, não, soberania. Não, soberania, imagina. Curiosamente, o chefe da Polícia Federal também tá todo cagado em esquema de corrupção, tomando uísque com Vorcaro, degustando uísque com Vorcaro. Lembram quando a gente falou, lá em 2022, sobre o problema da consolidação do regime? Tá dominado, tá tudo dominado, como dizia aquele funk, aquele proibidão, que hoje em dia não é nem mais proibidão. Tá dominado, tá tudo dominado, gente. E é por isso que o que vem de combate ao crime organizado vem de fora. O que a gente está tentando fazer aqui é dar assim uma pontinha, assim, um fôlego para que alguém faça alguma coisa no Brasil. É uma tentativa assim de dar trazer alguma luz. E aí eu suspeito, como eu suspeitava na semana passada, estou dizendo aqui, que essas designações vão começar a afetar pessoas cada vez mais próximas ao PT.
Uma das coisas que a gente já conseguiu nessa história é que está todo mundo ressabiado. A gente já trouxe aqui, por exemplo, a notícia dos bancos que estão analisando como é que vão lidar com essa situação. A gente botou o pessoal no corner. Vão achar mais coisa? Ora, eu diria o seguinte: você não precisa ter informação privilegiada. Pense na forma voraz com a qual o governo Lula reage a esses assuntos. E aí você tire suas conclusões. Eu suspeitaria que sim. Inclusive, porque qualquer pessoa de bem achou maravilhosa essa designação desses novos nomes, essas novas sanções contra esses criminosos lavando dinheiro. Veja, o próprio governador de São Paulo, o governador Tarcísio, que tem que lidar com o PCC o tempo inteiro. Vejam o vídeo do governador Tarcísio. Acho que todo o esforço de combate a organizações como o PCC tem que ser feito. Imagina o seguinte, você tem PCC presente em pelo menos 11 estados americanos hoje. Você tem células do primeiro comando da capital nos Estados Unidos. Você não pode deixar isso PCC. Esses caras lavam dinheiro de alguma forma. Alguém facilita a entrada e saída. Esse ingresso, essa entrada, saída de dinheiro tem que ser monitorado. A gente tem que usar inteligência para isso. E quem flerta com o crime merece, precisa ser punido. Então, a sanção de pessoas ligadas ao PCC ela é bem-vinda. Todo esforço. E outra coisa, é um crime transnacional. Não é um crime que está restrito hoje às fronteiras do estado, do Brasil. É um crime realmente internacional. Eles estão na América do Sul, eles estão na Europa, eles estão nos Estados Unidos. Então, todo esforço também internacional de combate a essas organizações precisa ser feito. Até porque essas organizações, o tráfico internacional de drogas, desgraça a sociedade. Se a gente pegar a quantidade de crimes correlatos ao tráfico, é uma coisa impressionante. A gente vai ver que a maioria absoluta dos homicídios que são cometidos em função do tráfico de drogas. Então é uma chaga que precisa ser combatida. Perfeito. Perfeito. Correto, governador Tarcísio. Perfeito em tudo que falou. Agora, como reagiu o governo federal a tudo isso? Veja, essas figuras designadas até hoje estavam no Brasil condenadas, mas, pô, tranquilo, vida livre, leve e solto. O Brasil, e como é que o Brasil? Aí o governo americano vai lá e fala assim, pô, esses caras aqui são criminosos, vou designá-los e vou dificultar suas operações financeiras. Você imagina que um governo que queira combater o crime, né, pô, muito obrigado, como fez o governador Tarcísio. Então, como reagiu o governo Lula? Agradecendo aos Estados Unidos pelo apoio ao combate ao crime organizado? Reagiu também aplicando alguma sanção contra esses indivíduos? Não. Reagiu protestando, protegendo os bandidos e falando em soberania. Porra. E aí, alguém vai querer me dizer que o PT não é o partido dos traficantes, querer me impedir de dizer que o governo Lula não é o governo do crime e que eles querem transformar o Brasil no narco-estado. Ah, não, Paulo, não pode falar isso. Vem contraria, assim, se eu tentar falar, vão me calar. Censura, já estava ontem a Soraya Trambique tentando me calar de alguma forma, pedindo ao Ministério Público para me calar. Aliás, eu volto a recomendar a vocês que baixem o Proton VPN e se protejam disso. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.